Tranquilo. Bom, então, o nosso maior questionamento hoje é: será que é possível se manter fisicamente ativo nessa pandemia? Com toda essa correria, mudanças de hábitos, que a gente foi forçado, querendo ou não, pela quarentena, a mudar tudo. Antes a gente ia para a escola e agora a gente teve que fazer tudo online, né? Mas o que a gente muitas vezes não lembra é que por baixo da pele que a gente enxerga do nosso corpo, a gente tem músculos, órgãos, ossos, ligamentos, tendões, temos um monte de tecidos que muitas vezes acabam ficando esquecidos por a gente não enxergar eles todos os dias, mas que todos eles precisam de movimento para funcionar, ou para liberar hormônios, ou para melhorar a circulação sanguínea, para melhorar as suas funções de maneira geral. E pensando agora nessa pandemia, onde antes a gente tinha que ficar fora do celular e do computador o máximo possível, e agora, querendo ou não, a gente precisou voltar os olhos para o computador e para o celular para fazer as tarefas e exercícios da escola. Será mesmo que essas atitudes são as melhores para moldar a nossa saúde? Bom, já dá para ver que não vai fazer com que a gente fique saudável. Mas sabe quem é a pessoa mais responsável e quem pode mudar essa realidade? Você é o principal responsável por mudar essas rotinas e mudar os hábitos de vida. Pode passar. E aí a gente pensa, né? Estamos agora numa situação onde a gente precisa ficar muito sentado em cima de computador, celular, porque tudo agora virou mundo online, né? Será mesmo que, poxa, eu não posso fazer nada? Será para melhorar minha saúde? Será que para eu melhorar minha saúde, será que eu tenho que me matricular numa academia e 3 vezes por semana, 1 hora, e só isso que eu vou conseguir fazer para melhorar minha saúde? A resposta é não. Pequenos hábitos e pequenas mudanças de hábitos são muito mais importantes do que a gente ficar planejando algo, entre aspas, perfeito. O simples 1 minuto que você se movimenta com uma intensidade maior do que você estando sentado, já vai fazer uma mudança drástica para melhor da tua saúde. Por isso eu uso muito aquela frase: feito é melhor que perfeito. Então é melhor você tirar a bunda da cadeira, fazer 1 minuto de exercício e voltar a sentar, do que você ficar planejando e programando aquela ida na academia, aquela ida na Ecopark, aquela ida que nunca acontece, que a gente sabe pela correria e pelas coisas que a gente tem que fazer. E nessa perspectiva, né, que foi apontado, então nós temos que pensar, né, então como melhorar o físico por meio de alguns movimentos simples, né? Então como que a gente pode, de maneira simples, no nosso dia a dia, estar melhorando essa parte física e por meio dessa mudança, né, ter algumas melhoras, tá? Então a gente tem que pensar sempre que qualquer exercício que a gente vai realizar, seja movimentos simples, como nós vamos estar mostrando no final, que dá para nós iniciar em casa, realizando 1 minuto ou até menos, meio minuto, e aumentando gradativamente, a gente vai melhorar algumas capacidades físicas nossas, né? Então essas capacidades físicas são o quê? Tá? São por meio delas que a gente consegue realizar as atividades do dia a dia. A primeira capacidade física que é importante destacar que a gente melhora é o equilíbrio. Tá? Então, sabe quando a gente vai erguer um pé e colocar no degrau de cima, né? Então, conseguir se equilibrar para fazer esse movimento de colocar o pé sem cair, tá? Vai ser melhorado com a prática de exercício ou atividade física em si, tá? Além disso, a melhora da força, tá? Não só para o aspecto na academia, enfim, mas porque força eu preciso para todo momento da nossa vida, né? Quando a gente vai lá no mercado e compra 1 quilo de feijão, né, 5 quilos de farinha, nós temos que levar aquilo para casa, né? Nós estamos utilizando força para isso. Então, toda a nossa atividade que nós realizamos no dia a dia precisa de força, né? E a gente começando essa prática de curto intervalo de tempo em casa, vai estar auxiliando nesse processo, né? E a melhora da flexibilidade,
né? Não precisamos chegar nesse patamar, né? Só que a flexibilidade nos ajuda muito a evitar lesões, a conseguir fazer os movimentos da maneira correta, tá? E para a gente melhorar essa flexibilidade, a gente tem que estar realizando, né, o exercício a cada dia, né? Sem jogar ele para frente. Ah, porque amanhã eu faço meia hora. Não, começa hoje. Começa fazendo meio minuto. A gente é só parar e olhar assim os bebês, né? As crianças, conforme elas vão crescendo. Lá no início, ó, nós temos força para fazer os movimentos, a criança agacha, levanta, consegue ter uma flexibilidade boa, e a gente vai perdendo porque passa a primeira infância, a gente começa a ficar cada vez mais parado. E isso vai trazendo malefícios para a saúde. E um outro quesito importante da aptidão física é a parte cardiorrespiratória. Então, né, como o sangue vai bombear pelo corpo, vai ser levado pelo corpo, e como esse coração vai estar fortalecido para auxiliar nesse processo, tá? Então, o fazer ou realizar essa atividade vai estar auxiliando nisso. Mas além disso, né, ele ajuda em algumas coisas que a gente chama de capacidades motoras, que são o quê? Capacidade de nós realizar pequenos gestos, né? Então, eu tenho uma capacidade motora, por exemplo, a coordenação motora geral, que vai estar envolvida em jogar futebol, pular corda, tá? Nós temos a motricidade fina, que vai estar envolvida no cortar um papel, em desenhar, tá? Então, dependendo de como a gente tem essa motricidade, vai dificultar a gente realizar as atividades do dia a dia, né? Sabe lá na aula de artes que o professor pede para cortar um papel, às vezes, ou fazer um desenho, e tem pessoas que têm muita facilidade ou muita dificuldade em realizar, esse exercício físico também vai estar influenciando nesse aspecto. E além disso, nós temos algumas funções cognitivas, né? Por exemplo, né, o tempo de reação, que é o tempo que o quê? Que eu demoro para responder no estímulo. Já pararam lá no semáforo, né? Estão com os pais, com alguém, com algum familiar lá no carro, e tem aquela pessoa na frente lá que nunca o sinal abre e a pessoa demora meia hora para ligar o carro, apertar no acelerador e sair, né? O sinal quase fechou, daí a pessoa vai sair, né? Então, isso é o tempo de reação, é o tempo que o sujeito demora para fazer esse estímulo. E o exercício físico permite melhorar esse aspecto também, ok? Mas a questão é, então, né? Como melhorar a saúde em casa? Então, como se tornar ativo fisicamente? Então, a gente tem que ter alguns cuidados para conseguir realizar esse exercício físico em casa, né? De uma maneira para não prejudicar a nossa saúde, tá? O primeiro é sempre manter nossos exames em dia, tá? Então, seja em postinho, seja Unimed, enfim, tá? A gente tem que ter um acompanhamento médico, né? Ir no postinho, consultar e manter os nossos exames em dias para ver como que está a nossa saúde de forma geral, tá? Depois disso, a gente tem que pensar de escolher uma roupa adequada para a prática, para estar realizando essa atividade em casa. Lembra, você está em casa. Então, pode ser um calção, pode estar de pé descalço, tá? O que a gente tem que cuidar é o quê? Não usar uma calça jeans, porque a calça jeans não vai deixar respirar a pele, vai aumentar a sudorese e começa a aumentar os fungos, né? Então, nós temos alguns problemas relacionados com isso. Ou pior ainda, nós não conseguimos nem realizar o movimento direito. Então, como a gente vai realizar a atividade em casa, dá tranquilamente para fazer de calção, né? E de pé descalço. Ok? Então a gente tem alguns. Não precisa ter uma coisa totalmente especial para realizar a atividade física em si em casa. Tá? Então é uma coisa simples, não precisa nem ter. Ah, eu não tenho um tênis adequado para isso. Beleza, mas a tua casa é o quê? Tem prego lá no chão? Não, né? Tá organizado o piso? Faz de pé descalço. Né? Então dá para realizar as atividades dessa maneira também em casa. Tá? Além disso, a gente tem que pensar que tem que ser tudo de forma gradual, tá? Devagar e sempre. Então, por que devagar e sempre? Porque as pessoas começam a querer fazer, mudar os hábitos e querem mudar tudo de uma vez. Isso não dá certo. Começa hoje, faz 2 minutinhos, amanhã faz 3. Ah, 3 foi muito puxado. Permanece no 3 alguns dias, depois aumenta de novo, tá? A ideia é sempre aumentando gradativamente.
para você permanecer fazendo aquele exercício, né? Ou senão tu vai lá, faz 30 minutos, faz um ano que tu não faz nada, e no outro dia tu tá cheio de dores. E daí tu vai falar, hoje eu não vou fazer porque eu tô com dor. No outro dia porque tá com dor. No outro dia porque não tem tempo. E passa de novo um ano sem praticar nada. Então, por isso que a gente tem que ser gradativo. Tem que começar com pequenas intervenções, 1 minutinho, 2, e aumentando conforme o tempo. Né? Quem aqui vai e pratica lutas, por exemplo, lá na luta você não aprende a fazer um monte de golpe, um monte de tempo. Tu vai aprendendo cada um e depois tu vai aumentando o tempo de execução dele. Né? Em todas a nossa, qualquer movimento que a gente vai falar, a gente aumenta gradativamente para permanecer realizando esse exercício. Tá? Além disso, a gente tem que escolher exercícios de fácil execução para nós. Mas eu não tenho coordenação para fazer esse. Opa, tem um que eu consigo fazer? Eu começo por esse. Né? Então, quanto mais simples, melhor nesse aspecto. Né? E a gente tem que cuidar também com a alimentação da gente. Mas eu não posso comer porcaria, não estou falando disso, né? A gente ter o quê? Hábito de comer verduras, legumes, inserir coisas na nossa alimentação, né? Mas eu não posso comer nada, eu não posso comer um chocolate. Pode, gente. A gente tem que administrar a nossa saúde, né? A gente tem que administrar a quantidade. Eu não vou viver de salgadinho e coca, né? Mas lá uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, beleza, perfeito. Tá? Eu posso fazer isso. Eu não posso cortar de vez também. Porque o dia que eu tenho uma recaída e quero voltar a comer aquilo, eu vou comer 200 pacotes de salgadinho. Né? Então eu posso comer às vezes em quando. Só que eu tenho que controlar. E em contrapartida, eu tenho que ter verduras e legumes também na minha alimentação. Né? E por último, né, manter-se hidratado, né? Tomar água durante o dia. Então é bem importante isso, tá? Uma maneira legal que eu sempre falo para os meus alunos até da graduação, que a gente controla a quantidade de água pela urina, né? Tu vai lá no banheiro, depois tu olha no banheiro, se tava a urina lá no vaso tá transparente, clarinha, clarinha, tu tá tomando muita água. Se aquela urina tá muito escura, tu tá tomando pouca água. Tá? Ela tem que ser um pouquinho amarela. Então, essa é uma maneira da gente cuidar da quantidade de água que a gente toma no dia a dia também. Então, não precisa ter falando, é 2 litros, 5 litros. Não, tu cuida. Se a tua urina está muito escura, falta água. Se ela está clarinha, transparente, tu está tomando muita água. O excesso ou a falta vai fazer mal. Tá? A gente tem que ter esse controle também. Ok? Bom, então, para nós, como nós estamos falando de movimento e de como se movimentar, e que o mínimo de movimento que você já faz diferente daquilo que você está acostumado já é benéfico, a gente trouxe hoje alguns exemplos de exercícios que em algum momento da vida vocês já devem ter feito. Ou nas aulas de educação física, ou na academia, no Pilates, onde for que você faça exercício em um momento extra-pandemia. E um desses exercícios é o polichinelo. O polichinelo consiste em você uma atividade de coordenação e equilíbrio, que você abre pernas e abre braços. Então ali tem o gifzinho movimentando e demonstrando um pouquinho. Então, a partir do momento que você abre a perna, você fecha o braço. Eu acho esse exercício muito difícil. Começa só a perna, só a perna. Abre e fecha a perna, abre e fecha a perna, abre e fecha a perna. Muito, né? Então, beleza, essa parte deu certo. Agora eu vou só no braço. Bate palma em cima da cabeça, volta. Abre, bate palma, volta. Agora junta os dois movimentos. E aí a gente tem o exercício do polichinelo. Eu acho 1 minuto desse movimento muito pesado. E realmente ele é um exercício bem bacana. Faz 5 vezes, 5 repetições. Beleza? No outro dia faz mais 5. No outro dia faz 6. No outro dia faz 7. Tenta você ir sentindo aquilo que funciona melhor para você. Além disso, né, nós podemos fazer a corrida estacionária. Eu gosto muito dessa corrida estacionária, porque, né, como o gifzinho está mostrando, é como a gente estivesse correndo na rua, só que sem sair do espaço. Né? E hoje, em um momento de pandemia, né, o que acontece? Muitos não conseguem nem sair de casa, ou em casa não tem espaço suficiente. Mora em apartamento, não tem espaço para sair, e tem que aproveitar o espaço pequenininho lá do quarto, às vezes, para estar realizando o exercício.
né? Então, esse movimento de corrida, a gente pode iniciar de uma forma mais simples, né? Como a Gisele apontou, né? Então, nós podemos correr só movimentando a perna, né? Levando o joelho para cima, intercalando uma perna e a outra, e posteriormente colocando o braço junto, né? Perceba que o braço sempre vai ser o movimento contrário da perna. Então, se a perna direita está na frente, o braço esquerdo está na frente, ok? Só que às vezes para coordenar é um pouco mais difícil e a gente começa fazendo esses dois movimentos separados. Depois que está os dois tranquilos de realizar, nós juntamos ele, tá? E podemos iniciar. Ah, eu consegui fazer 15 segundos, perfeito. Então vamos tentar fazer agora 2 vezes de 15, né? Então no outro dia, opa, agora eu já estou conseguindo fazer 3 vezes de 15. No outro, eu consigo agora fazer 20 segundos. E gradativamente a gente vai aumentando o exercício, né? Conforme vocês vão vendo que vai ficando cada vez mais fácil de realizar ele. Esse é um exercício que eu gosto bastante, que a gente chama de agachamento unilateral, a fundo. Existem algumas nomenclaturas que são diferentes em cada espaço, em cada ambiente. Aqui, claro, nessa imagem, ela está segurando 2 pezinhos, mas você pode segurar 2 garrafas de água, pode segurar 2 estojos cheios, pode segurar 2 cachorros, um de cada lado, o que vocês acharem melhor. O que consiste o agachamento unilateral é a gente dar um passo para frente e dobrar os 2 joelhos, sendo que o joelho de trás, a ideia é ele dobrar indo em direção ao chão. E o da frente não é ir em direção à frente, é ele ficar mais parado, mais reto. Pode ver aquele primeiro desenho que o joelho dela está bem reto com o tornozelo, mas é o joelho de trás que está dobrando em direção ao chão. No gifzinho dá até para enxergar melhor. Esse é um movimento também que ele é bem interessante. Vocês vão sentir trabalhando praticamente o corpo como um todo. E aí essa questão de pezinho, segurar alguma coisa, vocês podem até segurar, por exemplo, fazer do lado da parede e deixar uma mão segurando na parede por questão do equilíbrio, para vocês sentirem né, como que o corpo de vocês reage em relação ao exercício. E a mesma coisa que nós estamos falando até agora. Eu fiz uma de cada lado. Nossa, muito pesado. Poxa, amanhã eu faço mais uma de cada lado. No outro dia, faz 2 em cada perna. Faz 2 e 2. Conforme vai avançando, daqui a pouco, assim, faz 10 vezes com uma perna, depois 10 com a outra. E assim sucessivamente. Qual que é o mais importante? É aquilo que o Rafael falou. Vocês não exagerarem no exercício, fazerem gradualmente. E daí, quando vocês começam a criar um pouco mais da aptidão física, que nós falamos que é força, flexibilidade, equilíbrio, nós podemos ir por alguns exercícios um pouco mais complexos, né? Como esse, né? Que é o agachamento com saltos, que a gente vai fazer o movimento de agachar, né? E no final dele, lá em cima, nós vamos saltar projetando o braço para cima, né? Eu sempre brinco, né? Esse daqui, se a gente vai fazer no apartamento, tem que fazer em um horário que dá para fazer um pouco de barulho, né? Porque mesmo de pé descalço, acaba incomodando um pouquinho o vizinho de baixo. Dá para realizar, dá, né? Só em um horário que dá para fazer barulho ali para estar realizando ele, ok? E basicamente vai ser esse o movimento. Então o sujeito vai agachar como se fosse sentar numa cadeira e vai saltar projetando os braços. Tá? E mesma coisa que nós falamos anteriormente. Pode começar só saltando, sem fazer o movimento do braço, depois colocar o movimento do braço, né? E aumentando gradativamente a quantidade de exercício. Esse, então, é o agachamento. Esse é quase, na minha opinião, ele é mais fácil do que aquele agachamento unilateral, tá? Então, se vocês quiserem começar sentindo o movimento e qual é a melhor angulação, até onde, qual é o limite do agachamento de vocês, eu até acho mais interessante começar por esse. Esse, basicamente, a gente faz ele várias vezes ao longo do dia. Afinal, a gente senta na cadeira, levanta na cadeira, senta no vaso, levanta do vaso, senta na cama, levanta da cama. Mas claro que quando a gente pensa em exercício, em movimentar para exercício,
Fazer ele isoladamente seria o exercício do agachamento em si. Isso já trabalha de forma diferente no corpo. Mas, brincadeiras à parte, nada mais é do que a gente levar o quadril para trás, a bunda para trás, e nesse caso da imagem, a menina, né, a imagem da esquerda, está com os braços para frente. Por quê? Para melhorar a questão do equilíbrio, então para o teu corpo estar mais equilibrado na hora de fazer, e também trabalhar mais a coluna vertebral. Como a gente está permanecendo muito tempo sentado, trabalhar exercícios que fortaleçam a nossa coluna é muito importante. E o agachamento é um deles. Então, é um exercício razoavelmente fácil de fazer, mas a gente segue aquela mesma lógica. Você vai fazer 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 2 de 10, 3 de 10, aquilo que o teu corpo e a tua capacidade ela vai se desenvolvendo. Mas também um exercício de que o único detalhe que eu oriento é cuidar para o joelho, para a patela não passar da ponta do pé, para que fique no limite da ponta do pé, para o joelho não ir lá na frente e você acabar ficando na ponta do pé. O resto, acho que esse é um dos que a maioria já viu, ou já fez, ou já teve a experiência de sentir, né? Ali no GIFzinho também dá para ver bem, tirando o peso, né? Dá para ver bem como que dá para fazer em casa. E daí nós temos alguns bem normais que a gente acaba conhecendo, né? Ouviu fazer em filme, né? Ouviu alguém fazendo uma prova física, tá? Que é a flexão de braço. Que a gente vai basicamente o quê? Manter o nosso corpo ereto, né? Numa posição onde não está empinando o glúteo lá em cima, né? Nós estamos então paralelos, o braço mais ou menos afastado na largura do ombro, e nós vamos fazer o movimento então trazendo, né? Flexionando o braço e trazendo o peito até perto do chão e subindo, né? Então percebam que tem uma diferenciação que a gente pode estar realizando esse exercício. Quando a gente está iniciando, está muito difícil, muito pesado, nós podemos começar apoiando o joelho no chão, como a moça aqui está fazendo nessa imagem, né? Então, depois disso, começou a ficar mais fácil, conseguiu estabilizar mais, começou a criar mais força, porque está realizando mais vezes, dá para fazer, então, como o homem aqui está fazendo, né? Sem apoiar esse joelho no chão. Ok? Então, basicamente, a execução do movimento seria essa, né? Estende o braço lá em cima e depois flexiona, trazendo o peito quase próximo do chão. Percebo que dá para nós fazer até 2 formas diferentes, né? Uma com o cotovelo bem próximo ao corpo, né? E uma com o braço, né? Com o cotovelo um pouco mais longe do corpo também. São 2 maneiras diferentes de nós estar trabalhando o exercício. E o último, acho que é o último, né, Rafa? Isso. O último, então, esse é um desafio, assim, que só a galera forte vai conseguir fazer, hein? Brincadeiras à parte, mas esse é um exercício muito legal. Esse é um dos exercícios, acho que talvez um dos mais avançados que a gente está mostrando hoje. Mas ele também dá para fazer de forma gradual, não tem problema nenhum. O que consiste a prancha é você ficar nessa posição da foto parado o máximo de tempo que você consegue. 10 segundos, 30 segundos, 5 segundos, 1 minuto, 5 minutos. O tempo que o teu corpo entender que é positivo. Mas veja lá, os pés dela, da foto, né? Os pés estão alinhados, o cotovelo está alinhado com o ombro e a coluna, veja lá o quadril, ele não tá, a bunda, né? Não tá lá embaixo, a barriga não tá quase encostando no chão. Se a gente fosse traçar uma linha reta do pé dela, lá do calcanhar até o ombro, praticamente estaria em linha reta, estaria extremamente alinhado. Esse é um exercício que, quando bem feito, ele é muito potente para trabalhar questões de força e fortalecimento de abdominais, mas também de coluna. Como a gente falou antes, nesse período em que estamos ficando mais sentados, o fortalecimento da coluna é fundamental para a gente manter a saúde dela. Então, esse é um dos exercícios mais bacanas assim de trabalhar.
E como eu brinquei antes, um desafio porque ele é muito bom de fazer e ao mesmo tempo ele exige do teu corpo inteira muita força, muito equilíbrio corporal e coordenação também. Mantendo o alinhamento da prancha ali, nesses detalhes que eu expliquei antes, tá? Mas para a gente fechar um pouquinho, o que mais importa de tudo isso que nós falamos hoje? É você se movimentar ao longo do dia. Como a gente falou, 1 minuto que você se movimenta nessa intensidade, com esses exercícios, com esse propósito, é melhor do que você não fazer nada. Organizar o teu tempo para ter alguns minutos do teu dia para que você faça algum exercício diferente, que é somando com aquilo que a Carmen falou na terça-feira passada. Organiza 10 minutos de manhã, 10 minutos de tarde, 10 minutos de noite para você fazer um desses exercícios. Isso aí vai fazer uma diferença absurda no teu dia, na tua vida, na tua saúde. E lembra-se que se movimentar também vai melhorar o teu estudo. Sabe aquele trabalho difícil que o professor deu e que tu tá lá quebrando a cabeça que tu não consegue fazer? Sai da frente do computador, faz 5 minutinhos de exercício e volta para ver se não vai ficar melhor de fazer esse trabalho. Os pequenos movimentos são melhores do que nada. Aquilo que eu falei agora no início. Você tirar 1 minuto, 5 minutinhos do teu dia, tenho certeza que não vai atrapalhar a tua rotina, mas para a tua saúde vai fazer uma diferença absurda. E lembra, uma coisa que eu acho bem interessante é colocar despertador no teu celular para você se lembrar que você precisa se movimentar. Então, assim, eu tenho 9h30 da manhã, eu marquei que eu vou ter 5 minutinhos para fazer exercício, bota na tua agenda, no teu despertador, exercício, e vai lá, faz e deu. Não fica protelando para depois, porque o depois nunca chega. E o teu corpo vai sentir diferença se você fizer e se você não fizer. Então, para finalizar, né, eu gosto de destacar o que nós apontamos hoje, mostramos alguns exercícios, né, e falamos, olha, dá para começar fazendo poucos segundos, faz algumas repetições, e pensa assim, quando vocês vão começar a avançar e vão perceber que vai ficando cada vez mais fácil de realizar, vocês podem chegar no ponto de combinar esses exercícios, né, vai fazer o agachamento, depois que terminou o agachamento, vai fazer a flexão, né? Então, conforme vocês vão melhorando a aptidão física de vocês, que é melhorar a força, flexibilidade, equilíbrio, né? Vocês vão conseguindo realizar mais exercício e fazer mais tempo, né? Porque a gente parar meia hora para ficar fazendo polichinelo é chato, né? Então, a gente pode fazer lá 1 minutinho de polichinelo, já faz um agachamento e vai adicionando todos esses exercícios, né? Ou outros que vocês conhecem também. Mas o importante é o quê? Começa sempre de forma gradativa, tá? Inicia pelo mais simples, em menor tempo, e vai aumentando conforme o tempo de prática, ok?